E essa decisão me permitiu viver essas experiências e, a partir daí, traçar o caminho meu profissional que levou a ter vivido momentos importantes. Então, em 1990, início de 1990, eu cheguei em Manaus, tinha me formado em dezembro, tinha feito o curso básico paraquedista no Rio de Janeiro, terminou o básico paraquedista, fui para a Amazônia, me apresentei no primeiro batalhão de infantaria de selva em Manaus. Aí começou a minha história, esse meu amor com a, academia, com a Amazônia e essa decisão. O batalhão, o primeiro BIS, é uma unidade de referência para o Comando Militar da Amazônia, é o que a gente chama célula máter das outras unidades de infantaria. A grande maioria das unidades de infantaria do Comando Militar da Amazônia vieram do primeiro BIS. E o ano de 1990, 91, já existia na América do Sul a questão das forças guerrilheiras na Colômbia, Peru, Sendero Luminoso, Farc, etc. E elas viam naquela faixa de fronteira de selva área livre, né? Quando faziam alguma coisa lá no território deles, iam descansar no nosso território brasileiro. E, naturalmente, as Forças Armadas acompanhando isso e fazendo os procedimentos, operações, o controle. E várias operações aconteciam, né, sistematicamente na região para fazer aquela operação presença, que aquela área inóspita de selva, quem está lá normalmente são os caboclos, os locais e as Forças Armadas. Né? Então, aquela linha de fronteira é um isolamento, é uma coisa de louco. E aconteceu em fevereiro de 91 que a base, que era destacada de Tabatinga, foi atacada. E esse ataque foi planejado pela Farc com o objetivo de retaliar justamente esse controle que o Exército fazia lá no Rio Traíra. Esse ataque aconteceu, a tropa do BEF, antigo Batalhão Especial de Fronteira 8, hoje o Batalhão de Infantaria de Selva de Tabatinga, que é o destacado que você citou. Ele destacava a base do Traíra. A base foi atacada. Poucos dias depois, 2 ou 3 dias, se não me engano, foi feita a troca da guarnição. As rádios foram levadas pelos guerrilheiros, mas como a tropa estava indo fazer a rendição do efetivo que guarnecia a base do Traíra, eles já estavam em deslocamento, o pessoal, vamos ver o que aconteceu, pode ter sido que o rádio tenha dado alguma pane, porque era 1991, porra. As coisas ficou sem contato, foi isso? Ele ficou sem contato. E aí ele percebeu que alguma coisa... Quando a tropa que ia substituir o efetivo da base do Traíra chegou, viu o cenário. Né? Foi quando o Exército se mobilizou, entendeu o problema, esse ataque como aconteceu, morreram os militares lá, inclusive hoje em Tabatinga existe uma homenagem aos mortos do Traíra, lá no batalhão, e a partir daí desencadeou essa famosa Operação Traíra, que foi um marco, porque era o início das atividades operacionais da aviação do Exército, mobilizou Marinha, mobilizou Força Aérea, o Exército deu uma pronta resposta, a ação governamental foi eficiente e a operação ela conseguiu fazer uma resposta eficiente, porque resgatou grande parte do material, houve confronto, né, houve uma série de coisas, mas o efeito desejado foi alcançado, porque nunca mais eles ousaram atuar contra o nosso território. Viram que nós tínhamos capacidade de resposta rápida. Né? Muito bem.
O primeiro BIS, a tropa que atuou inicialmente foi o Batalhão de Fronteira, hoje o 8º BIS, e as tropas de Forças Especiais. Eu era segundo tenente, servi em Manaus. Assim que o comandante da Amazônia ele percebeu a situação, acionou o batalhão, o 8º BIS, acionou as Forças Especiais e o primeiro BIS, que é uma tropa que justamente fica em Manaus em condições de responder, de dar a resposta imediata e reforçar, ele foi para lá cerca de 15 dias depois. E nessa oportunidade, 2 pelotões do primeiro BIS se deslocaram para lá. E eu era o comandante de um dos pelotões. Né? Aconteceram os confrontos, tá certo? A tropa de Forças Especiais da tropa do BIS, do 8º BIS da Fronteira, é que atuaram efetivamente nesses confrontos. A tropa do BIS chegou e passou a fazer o patrulhamento, né, efetivo. Nós começamos a transitar em todas as trilhas, éramos deslocados de helicóptero, ocupávamos uma posição, de maneira que, se houvesse qualquer tentativa de retaliação, a área já estava com um efeito de saturação, de presença do Exército. Né? Um ambiente tenso, né? Você tinha um grupo de guerrilheiros na área e nós estávamos 24 horas, ou quem estava na base estava guarnecendo a base, né? O local que foi atacado foi reforçado, foi montado todo um dispositivo de segurança, estaca-pães, tudo que se aplica em operações na selva foi aplicado lá, inclusive a doutrina estudou essa operação, e nós ficamos 40 dias atuando na área. O primeiro efetivo do batalhão de Manaus, do primeiro BIS, ficou mais tempo. E a partir daí, o primeiro BIS foi fazendo rodízio, de maneira que nós ficamos mais uns 2 meses atuando e fazendo o patrulhamento. Ok? Muita coisa aconteceu. A partir daí, houve reflexo de doutrina. E o mais importante, conforme eu comentei, foi que a pronta resposta, a ação de governo, a ação das Forças Armadas, ela se fez eficiente, e isso, fatos dessa natureza nunca mais aconteceram.